Era você quem devia estar no caixão, sua velha inútil. Meu filho sussurrou essas palavras no meu ouvido enquanto eu segurava a mão fria do meu marido pela última vez. 3 meses depois, quando ele descobriu que eu tinha desaparecido do país com quase 2 milhões de reais, a expressão no rosto dele valeu cada lágrima que derramei naquele velório. Meu nome é Helena. Tenho 68 anos, cabelos grisalhos que hoje uso com orgulho. E passei 46 anos da minha vida acreditando que ser boa mãe significava me anular completamente. Passei 46 anos costurando roupas para os outros, enquanto rasgava minha própria dignidade em pedaços cada vez menores. Passei 46 anos construindo o futuro do meu filho, enquanto enterrava o meu próprio presente. E tudo desmoronou num velório, numa terça-feira chuvosa de julho, às 3h40 da tarde, no cemitério do Araçá, em São Paulo. O dia tinha começado com aquela chuva fina e gelada que só São Paulo sabe fazer. Eu estava de pé há mais de 30 horas. Antônio, meu marido, tinha falecido na madrugada de segunda-feira, depois de 43 anos de casamento e 40 anos de luta contra as sequelas de um AVC devastador. Ele tinha apenas 27 anos quando o derrame o atingiu. Nosso filho Rafael tinha apenas 2 anos e 10 meses. Lembro de estar ali parada, ao lado do caixão, vestindo aquele terno preto que eu mesma havia costurado 10 anos antes para o funeral da minha sogra. O tecido estava desgastado nos cotovelos, mas era tudo o que eu tinha. Meus pés doíam dentro dos sapatos apertados que comprei numa liquidação há 6 anos. Eu segurava um lenço úmido na mão esquerda e, com a direita, acariciava de vez em quando a madeira envernizada do caixão. Antônio estava ali dentro, finalmente em paz. 40 anos preso numa cama, numa cadeira de rodas, dependendo de mim para tudo. Eu o amei. Deus sabe que eu o amei até o último segundo. Mas parte de mim, uma parte pequena e culpada que eu nunca admiti em voz alta, sentia um alívio terrível. Não por ele ter partido, mas porque agora eu não precisaria mais dividir minha força entre cuidar dele e aguentar o desrespeito do nosso filho. Rafael chegou atrasado ao velório. 1h20 de atraso. Ele entrou pela porta lateral da capela com Patrícia, minha nora, grudada no braço dele como uma sanguessuga de salto alto. Ela usava um vestido preto justo demais para um velório, da grife Shoulder, que eu sabia custar no mínimo R$ 2.500, porque havia visto no shopping Iguatemi quando fui comprar um presente de aniversário para minha neta, Sofia. Um presente que, aliás, eles nem deixaram a menina abrir na minha frente. Patrícia tinha 39 anos, cabelos lisos e negros, escovados à perfeição, unhas vermelhas impecáveis e aquele ar de superioridade que algumas mulheres usam como perfume. Ela trabalhava como gerente de marketing numa empresa de cosméticos e nunca mesmo, deixava ninguém esquecer disso. Desde o primeiro dia em que Rafael a trouxe para me conhecer, há 7 anos, eu senti. Aquele olhar avaliando minha casa simples no Jabaquara, os móveis velhos, as cortinas que eu tinha costurado com retalhos. Ela me cumprimentou no velório com 2 beijinhos frios no ar, sem encostar o rosto no meu. Helena, meus pêsames, disse ela, mecânica, já olhando para o celular. Rafael se aproximou do caixão. Meu filho, 42 anos, 1,83 m de altura, engenheiro civil formado pela Universidade Mackenzie. Cada centavo daquela formação tinha vindo das minhas mãos calejadas de costureira. R$ 215 mil ao longo de 5 anos. Eu tinha vendido o apartamento que minha mãe me deixou de herança no Ipiranga, um apartamento pequeno, mas quitado, para pagar a faculdade dele. Ele olhou para o pai no caixão com uma expressão que não consegui decifrar. Irritação? Impaciência? Depois de alguns segundos, ele suspirou alto, como se estivesse cumprindo uma obrigação chata, e se virou para mim. Mãe, ele disse sem emoção. Rafael, respondi, tentando segurar o choro. Graças a Deus você chegou. Eu estava precisando de você aqui. Ele olhou para o relógio.
Um Tecnos dourado que eu tinha dado a ele de presente de formatura, que na época custou R$ 3.800 e que eu paguei em 12 vezes sem juros no cartão. Eu tenho uma reunião às 5h30, ele disse. Não vou poder ficar até o enterro. Senti como se ele tivesse me dado um tapa. Rafael, é o enterro do seu pai. Eu sei, mãe, mas eu não posso perder essa reunião. É um cliente importante. Você entende, né? Alguém tem que pagar as contas. Patrícia deu um risinho baixo atrás dele. Um risinho que me perfurou como agulha. Eu ia responder. Ia implorar para que ele ficasse pelo menos mais 1 hora, quando ele se inclinou perto de mim. Tão perto que eu podia sentir o cheiro da colônia cara que ele usava, aquele Polo Blue que custava R$ 450 o frasco. E então ele sussurrou baixinho, só para eu ouvir. Era você quem devia estar no caixão, sua velha inútil. O mundo parou. As pessoas ao redor continuavam conversando baixo. O padre organizava papéis para a última bênção. Alguém chorava no fundo da capela. Mas para mim, tudo havia congelado. Olhei para o rosto do meu filho. Meu único filho. O menino que eu tinha carregado no colo durante noites insones quando ele tinha febre. O menino para quem eu tinha costurado fantasias de super-herói porque não tínhamos dinheiro para comprar. O menino que eu tinha defendido de valentões na escola, que eu tinha ensinado a andar de bicicleta, que eu tinha aplaudido em cada apresentação escolar, cada formatura, cada conquista. E ele estava me olhando com desprezo absoluto. Rafael, minha voz saiu num fio. Você ouviu bem, ele continuou no mesmo tom baixo e venenoso. 40 anos empurrando esse inválido de um lado para o outro. 40 anos de drama. A mártir Helena, a coitada da Helena. Agora você finalmente vai poder parar de usar o papai como desculpa para tudo. Como você ousa? Comecei, mas minha voz falhou. Ele se afastou, deu um último olhar para o caixão do pai, pegou Patrícia pela cintura e se dirigiu para a saída. A gente passa lá em casa semana que vem para resolver os papéis da herança. Ele jogou por cima do ombro e saiu. Meu filho saiu do velório do próprio pai antes da última bênção para ir a uma reunião de trabalho, depois de me dizer que eu é quem deveria estar morta. Senti minhas pernas fraquejarem. Minha vizinha, Dona Lourdes, uma senhora de 72 anos que morava no apartamento ao lado do meu há 15 anos, segurou meu braço. Helena, você está bem? Você ficou branca. Estou, menti. Estou bem. Mas eu não estava. Algo dentro de mim havia rachado, não quebrado ainda, mas rachado. Como aquelas porcelanas antigas que minha avó tinha, que ganham uma linha fina, quase invisível, mas que você sabe que nunca mais será a mesma. O enterro aconteceu às 5 da tarde. Rafael não voltou. Patrícia, claro, também não. Dos 43 anos de casamento com Antônio, apenas 17 pessoas apareceram para vê-lo partir. A maioria eram vizinhos nossos, pessoas simples do prédio onde morávamos há 28 anos, no Jabaquara, numa rua tranquila perto do metrô. Quando jogaram a primeira pá de terra sobre o caixão, chorei. Mas não estava chorando apenas por Antônio. Estava chorando pelos 46 anos que tinha dedicado à maternidade. Estava chorando pelas manhãs em que acordava às 4h30 para costurar antes de preparar o café da manhã. Estava chorando pelas noites que passei, em claro, cuidando do Antônio depois de trabalhar o dia inteiro. Estava chorando por cada centavo que neguei a mim mesma para dar ao Rafael. Estava chorando porque, pela primeira vez na vida, eu estava me permitindo admitir uma verdade terrível. Meu filho não me amava. Talvez nunca tivesse amado. Se você já sentiu que seu amor valia menos que uma reunião de trabalho, que seu sacrifício era visto como obrigação e não como escolha, deixe seu like e fique comigo até o final desta história. Se inscreva no canal Relatos da Laura para não perder os próximos relatos. Voltei para casa sozinha naquela noite. Dona Lourdes ofereceu ficar comigo, mas recusei. Eu precisava de silêncio. Precisava pensar. O apartamento estava exatamente como eu tinha deixado na manhã anterior, quando a ambulância veio buscar o corpo do Antônio. A cama hospitalar ainda estava montada na sala, porque o quarto era pequeno demais. O cheiro de remédio e álcool em gel ainda impregnava o ar.
As fraldas geriátricas ainda estavam empilhadas no banheiro. 40 anos. 40 anos cuidando dele. Eu tinha 26 anos quando o AVC aconteceu. 26. A mesma idade que Patrícia tinha quando conheceu Rafael. Só que eu não tive a opção de construir carreira, viajar, ter hobbies. Eu tive que me tornar enfermeira, cuidadora, fisioterapeuta, além de mãe e provedora. Sentei no sofá velho, aquele que eu tinha reformado 3 vezes porque não tinha dinheiro para comprar outro, e deixei as memórias virem. Conheci Antônio quando eu tinha 22 anos. Ele tinha 23. Eu trabalhava numa fábrica de roupas no Brás. Ele era ajudante de mecânico. Nos conhecemos num baile de carnaval no clube da fábrica. Ele era bonito, engraçado, dançava bem. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples na igreja Nossa Senhora do Carmo, com apenas 20 convidados. Rafael nasceu 2 anos depois, num sábado de manhã, no Hospital Santa Marcelina. 7 horas de trabalho de parto, 4 quilos e 200 gramas. Perfeito. Lembro de olhar para aquele rostinho e pensar que eu seria a melhor mãe do mundo, que ele nunca sentiria falta de nada. Quando Rafael tinha 2 anos e 10 meses, numa quinta-feira de novembro, Antônio estava no trabalho quando começou a sentir uma dor de cabeça forte. Ele era teimoso, não quis ir ao hospital, disse que ia passar. 3 horas depois, o patrão dele me ligou. Antônio tinha desmaiado. Estava no chão da oficina convulsionando. AVC isquêmico severo, lado esquerdo do cérebro. Os médicos disseram que ele sobreviveu por milagre, mas que nunca mais seria o mesmo. E não foi. Antônio voltou para casa 3 meses depois, numa cadeira de rodas, com metade do corpo paralisado e a fala comprometida. Ele conseguia dizer algumas palavras, reconhecia as pessoas, mas estava preso dentro do próprio corpo. Tinha apenas 27 anos. Eu tinha 26 anos e um filho de quase 3. A família do Antônio sumiu. Os pais dele vieram visitar 2 vezes no primeiro ano, depois pararam. Os irmãos ligavam de vez em quando, mandavam mensagem no Natal. Só. A minha mãe ajudou no que pôde até falecer de câncer quando Rafael tinha 12 anos. Meu pai já tinha morrido quando eu tinha 17. Então fui só eu. Eu e o INSS. O benefício que Antônio recebia mal cobria os remédios e fraldas. Então voltei a trabalhar. Costura. Era o que eu sabia fazer. Minha mãe tinha me ensinado desde criança. Comecei costurando em casa, pequenos concertos, depois roupas sob encomenda. Rafael cresceu me vendo costurar. Cresceu ouvindo o barulho da máquina Singer velha que minha avó me deixou. Cresceu me vendo acordar de madrugada para terminar um vestido de festa, um terno, uma roupa de batizado. Havia dias que eu costurava por 12, 14 horas, porque o dinheiro não estava dando. Havia dias que minhas costas doíam tanto que eu chorava no banho para Rafael não ver. Havia dias que eu pulava refeições para garantir que ele comesse carne no almoço. Mas eu amava meu filho. Eu realmente amava. E eu acreditava que um dia, quando ele crescesse, ele entenderia. Ele valorizaria. Ele diria: "Mãe, obrigado por nunca ter desistido de mim." Rafael era bom aluno, inteligente. Passou no vestibular da Mackenzie em primeiro lugar, engenharia civil. Quando ele recebeu o resultado, pulou de felicidade. Eu pulei junto. Depois vi o valor da mensalidade, R$ 3.500. Na época, era quase 3 vezes o que eu ganhava por mês costurando. Ele olhou para mim com aqueles olhos castanhos cheios de esperança. "Mãe, eu vou conseguir uma bolsa. Vou trabalhar. A gente consegue." Mas eu sabia que não. Ele não ia conseguir bolsa integral. E se trabalhasse, não conseguiria acompanhar o curso puxado. Então fiz o que tinha que fazer. Vendi o apartamento que minha mãe me deixou. Um kitnet no Ipiranga que valia na época R$ 190 mil. Vendi e coloquei o dinheiro numa poupança para pagar a faculdade do Rafael. Não contei isso a ele. Disse que tinha conseguido um empréstimo bom. Não queria que ele se sentisse culpado ou em dívida. Mãe não cobra sacrifício de filho. Pelo menos era isso que eu pensava. A faculdade dele durou 5 anos. R$ 215 mil no total. Quando o dinheiro da venda do apartamento acabou, eu peguei mais clientes,
Costurei mais, dormi menos. Houve meses que vivi de pão com margarina para garantir que ele tivesse dinheiro para alimentação e transporte. Ele se formou em 2011, com honras acadêmicas. Na formatura, quando ele subiu no palco para receber o diploma, eu chorei tanto que Dona Lourdes, que tinha ido comigo, precisou me dar lenços. Antônio estava lá também, na cadeira de rodas. Não conseguia falar direito, mas os olhos dele brilhavam de orgulho. Pensei, valeu a pena. Cada hora de sono perdida, cada refeição pulada, cada dor nas costas. Valeu a pena. Rafael começou a trabalhar 3 meses depois em uma construtora média. Salário inicial de R$ 4.500. Ele morava comigo, então conseguiu guardar dinheiro. Em 2 anos, já estava ganhando R$ 7.200. Foi quando ele conheceu Patrícia. Ela trabalhava na mesma empresa, no setor de marketing. Bonita, ambiciosa, de família classe média alta da Zona Sul. O pai dela era dono de uma distribuidora de bebidas. A mãe, empresária de uma rede de escolas de inglês. Quando Rafael me apresentou ela, na nossa casa, eu estava preparando um almoço especial. Tinha feito lasanha, arroz, farofa, salada. Tinha comprado até um vinho barato, porque achei que seria elegante. Patrícia entrou no apartamento e eu vi no rosto dela. Nojinho, aquele nojinho disfarçado de educação. Ela cumprimentou Antônio na cadeira de rodas com um aceno de longe, como se paralisia fosse contagiosa. Que casa aconchegante, Dona Helena. Ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Durante o almoço, ela mal tocou na comida. Estou fazendo uma dieta, explicou. Acompanhamento nutricional, sabe como é. Depois daquele dia, Rafael começou a mudar. Devagar, mas mudou. Primeiro foram as visitas, que eram semanais e passaram a ser quinzenais, depois mensais, depois apenas em datas obrigatórias, aniversários, Natal. Depois foi o jeito de falar comigo. Antes ele me ligava para contar sobre o dia. Depois as ligações foram ficando curtas, objetivas. Mãe, tudo bem? Precisa de alguma coisa? Não? Então tá, depois eu ligo. 1 ano e meio após começar a namorar Patrícia, Rafael veio me dizer que iam casar. Fiquei feliz e apreensiva. O casamento seria grande, na Zona Sul, num buffet caro. Mãe, os pais da Patrícia vão pagar a maior parte, mas eu preciso entrar com uns R$ 50 mil. R$ 50 mil. Eu não tinha, mas tinha o carro. Um Palio 2006 que eu tinha comprado, usado por R$ 28 mil para poder levar Antônio a consultas médicas com mais facilidade. Vendi o carro por R$ 22 mil. Peguei o resto emprestado com uma amiga que tinha um pouco mais de condições. Dei os R$ 50 mil ao Rafael. Mãe, você não precisava, ele disse, mas pegou o dinheiro sem hesitar. O casamento foi lindo. Eu usei um vestido que costurei para mim em tecido simples, mas bem feito. Patrícia usou um vestido de R$ 28 mil, pelo que ouvi os convidados comentando. A festa teve 200 convidados, buffet, banda ao vivo, open bar. Eu e Antônio sentamos numa mesa no canto. Das 200 pessoas, conhecíamos talvez 15. Rafael nos visitou brevemente durante a festa, tirou algumas fotos conosco porque a fotógrafa insistiu e voltou para os amigos dele. Na hora do buquê, Patrícia jogou diretamente para a irmã dela. Nem olhou na minha direção. Quando foram viajar para a lua de mel, nas Maldivas, 15 dias de viagem que custou R$ 35 mil, Rafael passou em casa rapidamente para pegar os últimos documentos. Mãe, a gente volta daqui a 15 dias. Qualquer coisa liga para a Dona Lourdes, tá? Rafael, 15 dias é muito tempo. E se o pai passar mal? Mãe, o pai passa mal toda semana. Se for urgência, você chama a ambulância. Eu mereço essa lua de mel. E foi. Não ligou uma vez durante os 15 dias. Quando voltaram, Rafael me ligou dizendo que tinham decidido morar num apartamento novo. Eles queriam começar do zero, ter o canto deles. Eu entendi. É normal. Filho cresce, sai de casa. O que eu não esperava é que esse sair de casa significaria sumir da minha vida. Nos primeiros 6 meses, eles ainda vinham algumas vezes. Depois,
As desculpas começaram. Ah, mãe, a Patrícia não está se sentindo bem. Mãe, a gente tem compromisso esse fim de semana. Mãe, o apartamento é pequeno, não dá para levar o pai. Mãe, estamos cansados. No primeiro aniversário de casamento deles, eu não fui convidada para a comemoração. Descobri depois, por fotos no Facebook, que eles fizeram um jantar com 20 amigos num restaurante caro no Itaim Bibi. Mas isso ainda não era nada comparado com o que viria. 2 anos após o casamento, Patrícia engravidou. Rafael me ligou com a notícia. Chorei de felicidade. Eu ia ser avó. Pensei que aquilo mudaria tudo, que a chegada de um neto ia aproximar a gente de novo. Sofia nasceu numa manhã de abril, um bebê lindo de 3 quilos e 600 gramas. Quando fui visitar no hospital, Patrícia estava no quarto particular, que custava R$ 1.200 a diária. Peguei minha neta no colo e meu coração derreteu. Ela era perfeita, pequenininha, com os dedinhos minúsculos, cheirando a talco e leite. Vó vai te dar muito amor, sussurrei para ela. Patrícia pegou a bebê de volta rapidamente. Dona Helena, vou amamentar agora. A enfermeira disse que preciso estabelecer a rotina. Foi uma forma educada de me pedir para sair. Nos primeiros meses de vida da Sofia, eu via a menina talvez uma vez por mês, sempre rapidamente. Sempre com Patrícia vigiando cada movimento meu, como se eu fosse fazer algo errado. Ofereci cuidar da Sofia quando Patrícia voltasse a trabalhar. Ofereci de graça, porque a avó cuida com amor, não por dinheiro. Não vai ser necessário, Dona Helena. Já contratamos uma babá, referências impecáveis, curso de enfermagem fluente em inglês. A Sofia vai precisar de estimulação adequada. Adequada. Como se eu não fosse adequada para minha própria neta. Quando Sofia fez 1 ano, eu não fui convidada para a festa. Mais uma vez, descobri pelas redes sociais. Uma festa temática com decoração de unicórnio que deve ter custado no mínimo R$ 20.000. Liguei para Rafael chorando. Filho, por que eu não fui convidada para o aniversário da minha neta? Mãe, foi uma festa pequena, só amigos próximos, você ia ficar deslocada. Rafael, eu sou sua mãe, sou a avó da Sofia. Mãe, não faz drama, a gente faz outro bolo aqui para você outro dia. Fizeram. Um bolinho comprado de supermercado, no apartamento deles, numa terça-feira à tarde que Patrícia tinha livre. 15 minutos de visita. Sofia nem me reconheceu direito, porque mal me via. Se você está sentindo que essa história está tocando seu coração, deixe seu comentário contando de qual cidade você está assistindo. E se você concorda que dignidade não tem preço, se inscreva no canal. As coisas pioraram ainda mais nos 2 anos seguintes. Rafael mudou de emprego. Foi para uma construtora maior. Salário de R$ 15.000. Eles compraram um apartamento novo, maior, num condomínio fechado na Zona Sul, 320 metros quadrados, R$ 1.200.000. Eles não tinham todo esse dinheiro. O apartamento foi financiado, mas para dar a entrada de R$ 400.000, Rafael me pediu ajuda. Eu tinha nessa época algumas economias. Não muito, mas tinha. Tinha guardado ao longo dos anos centavos aqui e ali, sacrificando para ter algo para emergências. Eram R$ 120.000 na poupança. Mãe, eu sei que é muito pedir, mas é para o futuro da Sofia. Ela vai ter um quarto grande, uma área de lazer, segurança. E eu prometo que vou te devolver. Assim que eu puder. Olhei para meu filho, 40 anos, bonito, bem-sucedido, pedindo dinheiro como se fosse um favor simples. Rafael, esse dinheiro é tudo o que eu tenho. Eu sei, mãe, mas é um empréstimo. Vou fazer um contrato, tudo certinho. Juros de 3% ao ano, que é menos que a poupança rende. Em 5 anos eu te pago tudo de volta. Fiz o empréstimo, com contrato assinado. Nunca vi um centavo de volta. Quando eu mencionava, 2 anos depois, Rafael dizia: Mãe, a gente está apertado. As prestações do apartamento, a escola da Sofia que custa R$ 3.200 por mês, o condomínio que é R$ 1.700. Você precisa ser mais compreensiva. Mais compreensiva. Eu, que costurava até as mãos doerem para pagar a faculdade dele,
Precisava ser mais compreensiva porque ele tinha escolhido um apartamento caro demais. E quanto mais ele subia na vida, mais eu era deixada para trás. As visitas cessaram quase completamente. Rafael dizia que estava muito ocupado. Patrícia nunca tinha tempo. Sofia estava crescendo sem conhecer os avós, porque Antônio também era praticamente invisível para eles. No aniversário de 5 anos de Sofia, nem me avisaram que ia ter festa. Descobri 3 dias depois. Liguei furiosa. Rafael, você nem me avisou do aniversário da sua filha. Mãe, para com isso. A gente está com a vida corrida. Não foi por mal. Não foi por mal? Eu sou a avó dela. Mãe, você fica aí fazendo tempestade em copo d'água. A Patrícia já disse que você pode vir visitar no fim de semana que vem. Como se fosse um favor. Como se precisasse de permissão para ver minha neta. Fui naquele fim de semana. Sofia nem se levantou do sofá onde assistia desenho na televisão para me cumprimentar. Patrícia explicou. Ela está num período de adaptação social. A psicóloga disse para não forçar contato. Psicóloga. Uma criança de 5 anos com psicóloga que custava R$ 500 a sessão e eu não podia abraçar minha neta. Fiquei 20 minutos. 20 minutos num sofá desconfortável, tomando um café que Patrícia fez com má vontade, vendo minha neta me ignorar completamente. Quando levantei para ir embora, Rafael estava no escritório, em videoconferência. Nem veio se despedir. E então veio a pandemia de 2020. O mundo parou. As pessoas ficaram em casa. Eu achei que, pelo menos, isso faria meu filho lembrar que eu existia. Que ele ligaria para saber como eu e o pai estávamos. Mas não. Passaram-se 3 meses até ele ligar. 3 meses. E a ligação foi para perguntar se eu podia emprestar mais dinheiro porque o salário dele tinha sido reduzido em 30% durante a pandemia. Mãe, são só R$ 20.000, só para passar esse momento. Eu não tinha. Já tinha dado tudo. Rafael, filho, eu não tenho. Você ainda não me devolveu os 120 mil que eu te emprestei. Mãe, esse dinheiro eu já considerei como um presente seu. Você sabe que eu não consigo pagar agora. Presente. Ele tinha transformado o meu sacrifício em presente. Neguei dar mais dinheiro. Não porque não quisesse ajudar, mas porque literalmente não tinha. Estava vivendo da aposentadoria do Antônio, que era de R$ 2.200, e da minha, que era de R$ 1.800. R$ 4.000 para pagar aluguel, contas, remédios, fraldas, comida. Rafael desligou. Não ligou de novo por 6 meses. Os anos seguintes foram uma escalada de abandono e humilhação. Quando Antônio teve uma pneumonia grave em 2022 e ficou internado por 9 dias, Rafael foi visitá-lo uma vez. Uma vez em 9 dias. Ficou 10 minutos. Pai, melhor aí. Preciso ir. Tenho reunião. Antônio chorou quando ele saiu. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto paralisado. Quando pedi a Rafael que me ajudasse a comprar um remédio caro que Antônio estava precisando, R$ 450, ele disse: Mãe, você já pensou em colocar o pai numa casa de repouso? Seria mais prático para todo mundo. Seu pai não vai para a casa de repouso enquanto eu estiver viva. Então você que resolva os problemas dele sozinha. E assim foi. Sozinha. Sempre sozinha. Mas eu ainda tinha esperança. Esperança de que um dia Rafael acordaria. De que ele olharia para trás e veria tudo o que eu fiz. De que a ficha cairia. Até o dia do velório. Até ele sussurrar aquelas palavras venenosas no meu ouvido. Era você quem devia estar no caixão, sua velha inútil. Foi naquele momento que algo mudou dentro de mim. Não foi apenas mágoa. Não foi apenas dor. Foi uma clareza gelada e cristalina. Meu filho não me amava. Meu filho me via como um peso, como um obstáculo, como algo a ser tolerado, até que eu, enfim, morresse e deixasse de incomodar. Quando voltei para casa após o enterro, sentei no sofá e pela primeira vez em 46 anos pensei: e agora? Agora Antônio tinha partido. Agora eu estava sozinha, aos 68 anos, sem marido, sem filho, sem neta. Com R$ 4.000 de aposentadoria, um apartamento de aluguel modesto
e uma vida inteira de sacrifícios que haviam resultado em nada. Foi então que me lembrei de algo que eu tinha trancado no fundo da minha mente há muitos anos. Meu pai. Meu pai tinha morrido quando eu tinha 17 anos, de infarto súbito. Ele era caminhoneiro, trabalhador, um homem duro, mas honesto. Ele tinha deixado algum dinheiro guardado, mas minha mãe, na época, disse que era pouco, que tinha usado tudo para pagar o funeral e as dívidas. Só que anos depois, pouco antes de falecer de câncer, minha mãe me contou a verdade. Tinha dinheiro, bastante dinheiro. Meu pai tinha guardado durante anos, em contas que ninguém sabia. Era herança minha. Mas minha mãe tinha colocado em investimentos seguros e me fez prometer que eu só mexeria naquele dinheiro em caso de extrema necessidade. Helena, esse dinheiro é para você se proteger, para quando você for velha, para uma emergência real. Não conta para ninguém, nem para o Antônio. É seu segredo. Na época, eram 80 mil reais, isso há 34 anos. Quando minha mãe morreu, transferi para uma conta que abri apenas no meu nome. Nunca contei para Antônio. Não por desconfiança, mas porque ele não precisava saber. Ele tinha o benefício dele, eu tinha minhas costuras. Aquele dinheiro era meu único segredo, e durante 34 anos eu nunca mexi. Apenas transferi de poupança para CDB quando precisei proteger da inflação. Transformei em alguns fundos conservadores. Deixei render. 80 mil reais em 34 anos, rendendo, crescendo, se multiplicando. Fui até o quarto, peguei meu notebook velho e acessei minha conta bancária. O valor na tela me fez perder o ar. 1.836.742 reais e 18 centavos. Fiquei olhando para aquela tela durante longos minutos, quase 2 milhões de reais. E nem Rafael, nem Patrícia, nem ninguém sabia que aquilo existia. Foi nesse momento que a ideia começou a nascer. Uma ideia pequena no começo, sussurrando no canto da minha mente. E se eu simplesmente fosse embora? E se eu pegasse esse dinheiro e recomeçasse em outro lugar? E se, pela primeira vez na vida, eu colocasse a mim mesma em primeiro lugar? Peguei papel e caneta. Sim, papel e caneta, porque em momentos importantes eu ainda faço as coisas do jeito antigo. Fiz uma lista. O que me prende aqui? O apartamento. Alugado. Contrato vence em 3 meses. Os móveis. Velhos. Nada de valor sentimental real. Os amigos. Dona Lourdes. Apenas ela realmente se importa. O trabalho. Parei de costurar há 2 anos quando Antônio piorou. A família. Rafael que me odeia. Patrícia que me despreza. Sofia que nem me conhece. Olhei para aquela lista e a resposta era clara. Nada. Nada me prendia ali. Durante a semana seguinte, tomei algumas providências discretas. Primeiro, fui até um cartório e fiz um testamento. Deixei 50 mil reais para Dona Lourdes, por toda a amizade e ajuda. O resto, eu determinei que, em caso de morte, seria doado para uma instituição de apoio a idosos abandonados. Rafael não veria 1 centavo. Depois procurei online. Portugal. Eu sempre quis conhecer Portugal. Minha avó era portuguesa. Tinha vindo para o Brasil aos 15 anos. Ela me contava histórias de Lisboa, das ruas de pedra, do bacalhau, do fado. Descobri que Portugal tinha um programa especial para aposentados estrangeiros. Vistos facilitados. E minha aposentadoria, que aqui no Brasil mal pagava as contas, lá daria para viver com conforto. Entrei em contato com uma despachante especializada. Expliquei minha situação. Ela foi gentil, eficiente. Senhora Helena, com a documentação correta e a comprovação financeira, conseguimos seu visto em 2 a 3 meses. Eu tenho urgência. Entendo. Vamos trabalhar rápido. Durante aquelas semanas, Rafael não ligou nenhuma vez. Nem para saber como eu estava após o funeral do pai dele. Nem para perguntar se eu precisava de algo. Nada. Uma tarde, cerca de 1 mês após o enterro de Antônio, Rafael apareceu sem avisar. Toquei a campainha. Abri a porta. Ele estava ali com uma pasta na mão e aquele ar de superioridade que eu tinha começado a reconhecer e odiar. Oi, mãe. Podemos conversar? Deixei ele entrar.
Meu coração batia acelerado, mas mantive o rosto neutro. Ele sentou no sofá, abriu a pasta. Mãe, preciso que você assine alguns documentos. É sobre a herança do papai. Herança? Rafael, seu pai não tinha nada. O benefício morreu com ele. Eu sei, mas o nome dele ainda está no contrato de aluguel daqui. E tem um inventário formal a ser feito. É burocracia, mas precisa ser resolvido. Olhei para os papéis. Eram documentos do inventário, como ele disse. Mas enquanto eu lia, percebi outras coisas. Documentos sobre o apartamento. Documentos me colocando como avalista de algo. Rafael, o que é isso aqui? Ah, isso. Olha, mãe, já que a gente está resolvendo papelada, eu trouxe uns documentos do meu financiamento do apartamento. O banco está pedindo um avalista adicional por causa da prestação que eu atrasei durante a pandemia. É só uma formalidade. Você só assina aqui e pronto. Você quer que eu seja avalista do seu apartamento de R$1.200.000? Mãe, é só formalidade. Você nunca vai precisar pagar nada. É só para o banco ficar tranquilo. Olhei para meu filho, para aquele homem de 42 anos que estava tentando me enrolar, me manipular, talvez até me enganar. Não. Como não? Não vou assinar isso. O rosto dele fechou. Mãe, não complica. É só uma assinatura. Não. Ele se levantou irritado. Mãe, eu não tenho tempo para suas birras. Você assina ou não assina? Não assino. Ele respirou fundo, claramente controlando a raiva. Tá bom, você vai se arrepender disso. Talvez, mas não vou assinar. Ele pegou os documentos, jogou na pasta com força e foi em direção à porta. Você é uma egoísta, sabia? O pai mal esfriou e você já está criando caso. Saia da minha casa, Rafael. Ele saiu batendo a porta. Depois que ele foi embora, minhas mãos tremiam. Mas não era de medo. Era de raiva, de indignação, de décadas de humilhação vindo à tona. Peguei o telefone e liguei para a despachante. Quanto tempo falta para o visto? Mais umas 3 semanas, senhora Helena. Pode agilizar? Vou tentar. 2 semanas e meia depois, o visto saiu. Visto de residência para aposentado. Válido por 1 ano. Renovável. Portal aberto para minha nova vida. Comecei a vender tudo discretamente. Os móveis vendi para um brechó. Baratos, porque era tudo velho mesmo. As roupas, separei algumas e o resto doei. Os objetos da casa, a maioria foi para o lixo ou doação. Mantive apenas algumas fotos antigas de quando Rafael era criança e ainda me olhava com amor. Guardei numa pequena caixa. Não porque eu quisesse lembrar, mas porque um dia, talvez, quando ele sentisse falta, ele veria que eu tinha guardado, que eu tinha amado. Comprei passagem para Lisboa. Só ida. Data: 3 semanas depois. Aluguei um apartamento pequeno por internet, mobiliado, no bairro de Alfama. 600 euros por mês, cerca de R$3.500 na época. Vista para o Rio Tejo. Fotos lindas. Transferi parte do dinheiro para uma conta internacional que abri. O resto deixei investido no Brasil, para render. Avisei o proprietário do apartamento que não renovaria o contrato. Ele ficou surpreso, mas não questionou muito. Não contei para ninguém, nem para Dona Lourdes. Ainda não. 2 dias antes de viajar, Rafael me ligou. Mãe, a Patrícia quer fazer um almoço de família no domingo. Pode vir? Que horas? 12:00. Eu vou pensar. Como assim vai pensar? Estou te convidando. Eu disse que vou pensar. Desliguei. Não fui ao almoço. No domingo ao 12:00, eu estava terminando de fechar as malas. Rafael me ligou, irritado. Mãe, você não veio. A gente te esperou. Menti. Não estou me sentindo bem. Acho que a pressão baixa. Ah, então tá. Melhor aí. E desligou. Na segunda-feira de manhã, acordei às 5 horas. Tomei banho. Coloquei uma roupa confortável para a viagem. Peguei minhas 2 malas. Deixei uma carta em cima da mesa da cozinha, endereçada a Rafael. Dentro, escrevi: Rafael, quando você ler isso, eu já estarei longe. Longe do Brasil, longe de você, longe desta vida que me sugou até o último fio de dignidade.
Durante 46 anos, acreditei que ser mãe significava se sacrificar até desaparecer. Vendi meu apartamento para pagar sua faculdade. Vendi meu carro para pagar seu casamento. Dei minhas economias para a entrada do seu apartamento. Pulei refeições para que você comesse carne. Costurei até as mãos sangrarem para que você tivesse tudo. E você me retribuiu com desprezo. No velório do seu pai, você disse que era eu quem deveria estar no caixão. Aquelas palavras mataram algo dentro de mim, mas também me libertaram, porque finalmente entendi que eu não preciso da sua aprovação. Não preciso do seu amor. Não preciso de nada que venha de você. Estou recomeçando, em outro lugar, com outras pessoas, construindo a vida que sempre neguei a mim mesma. Você vai receber este apartamento vazio. Vai me procurar e não vai me encontrar. Vai querer o dinheiro que acha que eu tenho, mas descobrirá que não tem acesso a nada. O dinheiro que você me deve, os R$120 mil, considero perdidos. Não vou cobrar porque não quero mais nada que te ligue a mim. Sofia vai crescer sem conhecer a avó, e vai ser culpa sua. Conte a ela quando crescer que você teve uma mãe que te amou demais, e que você transformou esse amor em cinzas. Não tente me encontrar. Não vou atender suas ligações. Não vou responder suas mensagens. Esta é minha última carta, minha despedida, meu ponto final. Viva a sua vida, Rafael. Eu finalmente vou viver a minha. Helena, lacrei a carta no envelope, escrevi o nome dele na frente e deixei bem visível. Dona Lourdes me ajudou com as malas até o táxi. Ela era a única que sabia. Contei na noite anterior. Ela chorou, me abraçou. Você está certa, Helena. Vai e seja feliz. Cuida do Rafael quando ele vier procurar. Não deixa ele revirar o apartamento. Entrega a carta e pede para ele ir embora. Pode deixar. O táxi me levou ao aeroporto. Check-in, despacho de bagagem, imigração, portão de embarque. Sentei na cadeira de espera, olhando o avião pela janela envidraçada. Um Boeing 777 da TAP que em poucas horas me levaria para o outro lado do Atlântico. Meu celular tocou. Rafael. Não atendi. Tocou de novo. Não atendi. Mensagem. Mãe, preciso falar com você. É urgente. Não respondi. Embarquei. 13 horas de voo. Tempo suficiente para pensar em tudo. Para chorar, para sorrir, para sentir medo, para sentir liberdade. Quando o avião decolou e São Paulo foi ficando pequena lá embaixo, deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio. Eu tinha escapado. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para reagir. Deixe seu like se você acredita em justiça. Cheguei em Lisboa numa manhã ensolarada de setembro. O aeroporto era menor do que Guarulhos, mais organizado, mais limpo. Passei pela imigração mostrando meu visto. A agente, uma mulher de uns 40 anos, olhou meus documentos e sorriu. Bem-vinda a Portugal, senhora Helena. Bem-vinda. Quando foi a última vez que alguém me deu boas-vindas em algum lugar? Peguei um táxi até Alfama. O motorista, senhor Antônio, uns 65 anos, foi gentil. Contou sobre Lisboa, sobre o bairro, sobre os melhores lugares para comer bacalhau. A senhora vai gostar de Alfama. É o coração de Lisboa. Casas antigas, gente boa, tranquilo. O apartamento era pequeno, 40 metros quadrados. Sala conjugada com cozinha, um quarto, banheiro. Mas tinha uma varandinha com vista para o Tejo e para as casinhas coloridas de Alfama. E era meu, só meu. Nos primeiros dias, apenas descansava. Caminhava pelas ruas estreitas de pedra. Tomava café em padarias locais. Comia pastéis de nata. Escutava fado em botecos pequenos. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia da minha história. Eu era apenas Helena, a brasileira aposentada que tinha escolhido Portugal para viver. Rafael tentou me ligar dezenas de vezes na primeira semana. Deixou mensagens de voz. As primeiras eram confusas. Mãe, onde você está? Fui no apartamento e está vazio. A dona Lourdes me deu uma carta. Que história é essa? Depois ficaram irritadas. Mãe, para com essa palhaçada. Volta para casa.
Depois, desesperadas: Mãe, por favor, me liga. A gente precisa conversar. Não respondi nenhuma. Bloqueei o número dele depois de 2 semanas. Através de Dona Lourdes, que eu ligava de vez em quando, soube que Rafael tinha ido até o apartamento antigo 3 vezes. Tinha revirado tudo procurando por documentos, por pistas de onde eu estava. Não achou nada, porque eu não deixei nada. Ele está desesperado, Helena, Dona Lourdes me contou numa ligação. Disse que precisa falar com você sobre dinheiro. Sempre foi sobre dinheiro, respondi. Ele perguntou se você deixou alguma herança, alguma conta. Eu disse que não sabia de nada. Obrigada, Lourdes. Foi então que descobri, através de Dona Lourdes, que tinha uma amiga que conhecia Patrícia, a verdade sobre o que estava acontecendo. Rafael e Patrícia estavam em sérios problemas financeiros. O apartamento estava sendo retomado pelo banco. Eles tinham atrasado 8 prestações. As economias tinham acabado. Rafael tinha sido demitido da construtora 6 meses antes e estava apenas fazendo uns freelances que mal pagavam as contas. Patrícia continuava trabalhando, mas o salário dela sozinho não era suficiente para manter o padrão de vida que levavam. Eles estavam dependendo de mim mais do que eu imaginava. Quando fui embora, cortei a linha de vida deles. E então Dona Lourdes me contou algo que me fez gelar. Helena, a amiga da minha amiga disse que ouviu a Patrícia conversando com outra pessoa. Eles estavam tentando te internar. Como assim internar? Num asilo. Eles estavam procurando uma forma de te declarar incapaz, te colocar numa casa de repouso e assumir controle dos seus bens. Achavam que você tinha algum dinheiro escondido. Meu sangue ferveu. Eles queriam me roubar, me trancar, me tirar a liberdade. Eles não sabem de nada, né, Lourdes? Do dinheiro? Nada, e não vão saber por mim. Obrigada. Desliguei e respirei fundo. Eu tinha escapado não apenas do desrespeito, tinha escapado de um golpe, de uma armadilha. Nos meses seguintes, comecei a construir minha vida em Lisboa. Matriculei-me num curso de português de Portugal, porque o sotaque e algumas expressões eram diferentes. Fiz amizades na turma. Outras brasileiras, mas também angolanos, ucranianos, indianos. Gente de todo o mundo recomeçando. Comprei uma máquina de costura nova, uma Singer moderna, eletrônica. Comecei a costurar de novo, mas agora por prazer, não por necessidade. Fazia peças artesanais, bordados, ajustes para vizinhos. Cobrava pouco, só para ter com que me ocupar. Foi numa tarde de novembro, num café perto do Castelo de São Jorge, que conheci Miguel. Ele tinha 72 anos, era professor de literatura aposentado, viúvo havia 3 anos. Alto, cabelos brancos, olhos azuis gentis, sorriso fácil. Estava sentado numa mesa ao lado da minha, lendo Fernando Pessoa. Desculpa incomodar, ele disse em português com aquele sotaque cantado de Portugal. Mas não resisti. Você também está lendo Pessoa? Olhei para o livro que eu tinha na mão. O livro do desassossego. Tinha comprado na semana anterior numa livraria do bairro. Estou tentando, sorri. Mas é denso. É a alma portuguesa em palavras. Densa, melancólica, profunda. Conversamos por 2 horas naquele café. Sobre livros, sobre Lisboa, sobre a vida. Ele me contou sobre a esposa que tinha perdido para um câncer. Eu contei vagamente sobre meu recomeço. Deve ter coragem para recomeçar aos 68 anos em outro país, ele disse com admiração. Ou desespero, respondi honesta. Ele segurou minha mão sobre a mesa. Às vezes, coragem e desespero são a mesma coisa. Miguel tornou-se meu amigo. Depois, algo mais. Não foi um romance de filme. Foi gentil, lento, respeitoso, jantares simples, caminhadas pela cidade, conversas longas. Ele me mostrou Lisboa de verdade. Me levou a Sintra, a Cascais, ao Alentejo. Helena, você está vivendo ou apenas existindo? Ele me perguntou um dia, 6 meses após nos conhecermos. Estou aprendendo a viver, respondi. Então, aprende comigo. E aprendi. Enquanto isso, no Brasil, a vida de Rafael desmoronava. Através de Dona Lourdes, através de uma prima distante que ainda morava em São Paulo,
através das redes sociais que eu stalkeava de vez em quando por pura curiosidade mórbida, eu soube de tudo. O apartamento foi retomado pelo banco. Eles tiveram que sair. Foram morar num apartamento alugado menor, mais barato, longe da Zona Sul. Sofia teve que sair da escola cara. Foi para uma escola pública. Patrícia, segundo os boatos, teve um caso extraconjugal descoberto, com o chefe dela. O casamento entrou em crise. Rafael tentou processar o banco, mas perdeu. Tentou me procurar legalmente, mas não tinha como. Eu estava fora do país, não tinha deixado procuração, não tinha deixado nada. E então veio o golpe final. 1 ano e meio após minha partida, Dona Lourdes me ligou com uma notícia. Helena, o Rafael está tentando te encontrar desesperadamente. A Patrícia pediu divórcio. Ela descobriu que ele tinha outra dívida escondida, um empréstimo de R$300 mil com agiotas. A casa dos pais dela teve que entrar como garantia. Agora o casamento acabou. E ele está sozinho, endividado, sem emprego fixo. E Sofia? Ficou com a Patrícia. Rafael tem visitação limitada. A menina não quis morar com ele. Senti uma pontada no peito. Não por Rafael, por Sofia, minha neta que eu mal conheci. Lourdes, ele perguntou de mim? Sempre pergunta. Diz que precisa te encontrar. Diz que tem que conversar com você. Que você é a única que pode ajudar ele. Ajudar. Ele queria que eu ajudasse. De novo. Sempre. Diga a ele, se perguntar, que eu estou bem e que não vou voltar. 2 anos completos se passaram. 2 anos morando em Lisboa. 2 anos com Miguel, que havia se tornado meu companheiro, meu amor tardio, minha paz. Abrimos juntos um pequeno ateliê. Eu costurava peças artesanais com bordados portugueses. Ele dava aulas de literatura portuguesa para estrangeiros. Era um negocinho modesto, mas alegre. E lucrativo o suficiente para termos pequenas alegrias extras. Viajamos para o Porto, para o Algarve, para a Espanha. Coisas que eu nunca tinha feito na vida. Miguel me apresentou aos filhos dele. 2 homens na faixa dos 40, gentis, respeitosos. Eles me receberam com carinho genuíno. Meu pai está feliz de novo. O mais velho me disse. Obrigado por isso. Aquilo me emocionou profundamente, porque eu entendia. Eu também estava feliz de novo. Ou melhor, estava feliz pela primeira vez em décadas. Numa manhã de maio, estava tomando café na varanda do apartamento, olhando o Tejo dourado pelo sol, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Brasileiro. Hesitei. Depois atendi. Alô? Silêncio. Depois uma voz que eu reconheceria em qualquer lugar. Mãe? Rafael. Meu coração disparou. Fiquei alguns segundos sem conseguir falar. Como você conseguiu meu número? Paguei um investigador. Mãe, por favor, não desliga. Ia desligar. Minha mão já estava movendo o telefone para longe da orelha. Mas algo me fez parar. Curiosidade. Raiva. Não sei. O que você quer? Mãe, eu... A voz dele estava diferente, quebrada. Eu preciso falar com você. Sobre o quê? Sobre dinheiro? Sempre foi sobre dinheiro, Rafael. Não, não é sobre dinheiro. Eu preciso pedir desculpas. Ri. Um riso amargo. Desculpas? Agora? Depois de tudo? Eu sei. Eu sei que fui horrível. Eu sei que te tratei mal. Eu sei que te abandonei. Eu sei de tudo. E eu estou pagando por isso. Está pagando? Como? Perdeu o apartamento caro? Perdeu a esposa materialista? Está vivendo uma vida normal como o resto dos mortais? Perdi tudo, mãe. Tudo. Até a Sofia. Ela não quer mais me ver. A voz dele quebrou. Ela me odeia. Parte de mim sentiu satisfação, justiça. Mas outra parte, uma parte pequena e teimosa, sentiu dor, porque ele ainda era meu filho. E Sofia ainda era minha neta. E você quer o que de mim, Rafael? Que eu volte para te salvar? Que eu te dê dinheiro? Que eu resolva sua vida de novo? Não, eu só queria te dizer que eu sinto muito e que eu entendo agora. Entendo tudo o que você fez, tudo que você sacrificou e que eu fui um filho de merda. Fiquei em silêncio,
ouvindo ele respirar do outro lado da linha. Mãe, você está aí? Estou. Onde você está? Longe. Você está bem? Estou. Muito bem, inclusive. Mais silêncio. Mãe, você pode me perdoar um dia? Pensei muito antes de responder. Pensei nos 46 anos, pensei nas humilhações, pensei no velório, pensei na carta que escrevi, pensei em Lisboa, pensei em Miguel, pensei na vida que eu tinha agora. Rafael, eu te perdoo, mas isso não significa que te esqueci. Não significa que vou voltar. Não significa que voltaremos a ter uma relação. Significa apenas que eu escolhi não carregar mais esse peso. Perdoei por mim, não por você. Ouvi ele soluçar do outro lado, um choro de homem quebrado. Eu estraguei tudo. Estragou, mas agora você tem que viver com isso. E quem sabe um dia você conserte sua relação com a Sofia. Ela é inocente em tudo isso. Você vai voltar um dia? Não. Nunca? Não sei, Rafael. Hoje a resposta é não. Amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, não sei. Mas não conte com isso. Tá. Adeus, Rafael. Mãe, espera. Desliguei. Fiquei na varanda por 1 hora depois daquela ligação. Chorando. Não de arrependimento, mas de fechamento. Era como se um capítulo tivesse finalmente terminado. Miguel apareceu na varanda com 2 xícaras de chá. Tudo bem? Sim, meu filho ligou. E nada. Acabou. Ele sentou ao meu lado, pegou minha mão. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não sou forte, só estou cansada de ser fraca. Ele beijou minha testa. Hoje, completam 3 anos desde que deixei o Brasil. 3 anos que eu renasci. Tenho 71 anos agora. Cabelos completamente brancos que eu uso curtos e estilosos. Tenho rugas, tenho marcas, tenho a idade no corpo. E estou em paz com isso. Moro com Miguel num apartamento maior, que compramos juntos na Graça, outro bairro charmoso de Lisboa. Tem 2 quartos, uma varanda grande, vista para o Tejo. É nosso. O ateliê está prosperando. Tenho até 2 funcionárias agora, meninas jovens que estão aprendendo o ofício comigo. Ensino costura como minha mãe me ensinou, com paciência e amor. Viajo sempre que posso. Já conheci metade da Europa. Itália, França, Grécia, Croácia. Lugares que eu só via em revistas antigas que os clientes de costura deixavam na minha casa. Tenho amigas, verdadeiras, não conhecidas, não obrigações. Amigas que me procuram porque gostam de mim, não porque precisam de algo. Rafael não ligou mais, não tentou entrar em contato. E está tudo bem. Eu perdoei, mas não esqueci. Perdoei porque eu precisava seguir em frente leve, não porque ele merecia perdão. Ainda penso em Sofia às vezes, minha neta que não conheci. Ela deve estar com 9 anos agora. Não sei como ela está, como está crescendo, que tipo de pessoa está se tornando. Isso dói, mas eu entendo que algumas perdas são colaterais. Algumas pontes queimam junto com outras. Se um dia ela me procurar, quando crescer, eu estarei aqui. Vou contar minha história. Vou mostrar que nunca é tarde para escolher a si mesma. Vou ensinar a ela que dignidade não se implora, se conquista ou se abandona. Mas se ela não me procurar, também está tudo bem. Porque eu finalmente aprendi que meu valor não depende de quem me escolhe. Meu valor é intrínseco. É meu. Semana passada, fiz 71 anos. Miguel organizou uma festa surpresa no ateliê. Vieram os alunos dele, minhas funcionárias, vizinhos, amigos do bairro, quase 30 pessoas celebrando comigo. Tinha bolo de aniversário, vinho português, pastéis de nata, música. Rimos, dançamos, contamos histórias. Às 11 da noite, todos cantaram parabéns em português, aquele parabéns longo e cantado que os portugueses fazem. E quando eu soprei as velas, fechei os olhos e agradeci. Agradeci pela coragem. Agradeci pela dor que me fez despertar. Agradeci por ter escapado a tempo. Esta manhã, acordei cedo como sempre. Preparei café, sentei na varanda com Miguel. Ele estava lendo. Eu estava bordando um lenço com flores portuguesas.
Sabe o que eu percebi? Ele me disse de repente. O quê? Você nunca mais falou com amargura. Quando contou sua história, nos primeiros meses, havia tanta mágoa. Agora você só fala com leveza. Parei de bordar e pensei. É porque eu não carrego mais aquele peso. Sabe, Miguel, passei 46 anos acreditando que meu propósito era servir. Servir meu marido doente, servir meu filho ingrato, servir todo mundo. E eu confundi serviço com amor. E agora? Agora eu sei que amor verdadeiro não dói. Amor não humilha. Amor não exige que você desapareça para que o outro brilhe. Ele sorriu. Demorou para aprender, mas aprendeu bem. Sorri de volta. Então, se você chegou até aqui, se você ouviu toda essa história, eu quero te dizer algumas coisas. Se você é mãe, se você é pai, se você está se anulando por alguém achando que isso é amor, não é. Amor que te diminui não é amor, é prisão. Se você tem uma mãe, um pai, alguém que se sacrificou por você, valorize. Porque um dia eles não estarão mais aqui. E arrependimento é o peso mais pesado que existe. Se você está preso numa vida que não te faz feliz, saia. Nunca é tarde. Eu saí aos 68 anos. Se eu consegui, você consegue. Se você acha que jogou tudo fora, que não tem mais volta, tem. Sempre tem. Eu pensei que aos 68 anos só me restava esperar a morte. E olha onde estou, vivendo, realmente vivendo. E se você é como meu filho Rafael, se você está lendo isso e reconhecendo seus próprios erros, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de ser uma pessoa melhor. Não para reconquistar quem você perdeu, mas para se olhar no espelho e se respeitar. Porque no final, é isso que importa. Se respeitar, se escolher, se amar. Eu passei a vida inteira sendo Helena, a mártir. Helena, a coitada. Helena, a que aguenta tudo. Hoje, eu sou só Helena. E isso é mais do que suficiente. Se esse relato tocou seu coração, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo e o que você sentiu ouvindo essa história. Me conta, você já precisou impor limites com quem você ama? Se essa história te fez refletir, deixa seu like e se inscreve no canal Relatos da Laura para continuar acompanhando histórias reais de mulheres que escolheram sua dignidade. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Um abraço